mais um domingo aqui no Pro Conteúdo e o encontro de hoje nós vamos continuar a conversar sobre as espécies tributárias. De modo especial hoje, taxas. Vem comigo! Há umas 2 semanas atrás, nós iniciamos o estudo sobre espécies tributárias, né? E eu conversei com vocês sobre os impostos. Hoje nós vamos dar continuidade, né? E iremos falar sobre as taxas. As taxas, elas têm previsão dos artigos 77 a 80 do Código Tributário Nacional e no 145, inciso 2º da Constituição. Lá na Constituição Federal, no artigo 145, inciso 2º, diz assim, o caput do artigo diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Aí o inciso 2, que é o tema de hoje, né? As taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. O que nós faremos é o que a gente sempre faz aqui. Vamos destrinchar este artigo e entender todos os pontinhos das taxas, beleza? Então vamos lá. A primeira hipótese de incidência da taxa, que é colocada aqui no artigo, é em razão do exercício do poder de polícia. O poder de polícia nos remete a aulas de direito administrativo, mas o CTN também nos explica o que é esse poder de polícia. Isso está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, mas o que a gente precisa saber aqui, que seria esse poder que a administração tem de limitar direitos, né, de autorizar o exercício de determinado direito ou abstenção dele, tá bom? Através de um ato vinculado, né, um ato discricionário, sem abuso de poder, é claro, mas exemplificando seria a hipótese de quando você solicita autorização para desempenhar determinada atividade comercial, né, concessão de um alvará é o exercício do poder de polícia. Então, a taxa é devida nessa hipótese. O artigo continua dizendo pela utilização efetiva ou potencial de serviço público. O que seria esse efetiva ou potencial? Efetiva, como o próprio nome já sugere, é quando você de fato usufrui daquele serviço que foi colocado à sua disposição. A utilização potencial, também lá no CTN, no artigo 79, no inciso 1º, a linha B, vai dizer que essa utilização potencial é quando o serviço é colocado à disposição. Ou seja, não há como você não pagar uma taxa com o fundamento de que você não utilizou aquele serviço, porque ainda que você não usufrua de fato o serviço, você é contribuinte daquela determinada taxa desde que ela tenha sido colocada à sua disposição, né? Aqui tá falando potencialmente quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Veja, por exemplo, um órgão de fiscalização, não necessariamente ele precisa atuar, basta que ele esteja em funcionamento, tenha a estrutura lá do órgão, a taxa de coleta de lixo, né? Você tem a prerrogativa de dizer não quero usar, não vou usar, vou fazer outra coisa com o lixo da minha residência. Você tem até essa prerrogativa de dizer isso, porém o serviço vai ser cobrado de qualquer forma, pois está sendo colocado à sua disposição. Tudo bem? Outra característica muito importante e que também é uma característica que precisa de atenção, principalmente em provas da ordem, que é cobrado bastante essa característica, que é a questão do serviço, desse serviço público de utilização efetiva ou potencial, ele ser específico e divisível. Então, o que seria ele ser específico? Você pode ser destacado em unidades autônomas e
divisível, eu consigo dizer quanto cada contribuinte vai utilizar de cada parcela que foi destacada, né, do fato dele ser específico. Então, melhor coisas. Exemplo. Então, vamos lá. Outro ponto muito importante que também cai muito na prova da ordem é a questão desse serviço público que a gente acabou de comentar, de utilização efetiva ou potencial, ele ser um serviço também cumulativamente, quase não sai cumulativamente específico e divisível, né? Explica também lá no artigo 79 do Código Tributário Nacional o que é um serviço específico e o que é um serviço divisível. Serviço específico é quando ele pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção. E o fato dele ser divisível é que eu consigo dizer quanto cada contribuinte utiliza separadamente, né, daquele serviço. Então, melhor coisa, exemplos. A taxa de coleta de lixo, ela é um serviço específico porque eu consigo dividir cada imóvel pela a taxa de coleta de lixo, ela é feita o cálculo com base na metragem do imóvel. Então, presume-se, faz uma presunção de mais ou menos quanto de lixo haverá de arrecadação na parcela daquele imóvel. Então, eu consigo dividir aquele imóvel e sei quanto contribuinte vai utilizar daquele serviço com base na metragem da área. Então, a razão pela qual nós temos uma súmula do STF, a súmula 670, que diz que a iluminação pública não pode ser remunerada por taxa. Por quê? Imagina os postes de luz nas ruas, eu não consigo mensurar, não consigo, na realidade, dividir quanto o contribuinte vai usar de cada pedaço da luz. Não tem como, não existe essa possibilidade, né? Quanto o contribuinte está usando daquela luz que está iluminando. Não tem essa possibilidade, você nem consegue imaginar. Por este motivo, não pode ser um serviço remunerado por meio de taxa, ok? Com isso, construímos o conceito de taxa. Então, nós sabemos que a taxa será devida em razão do exercício do poder de polícia ou utilização de um serviço público de forma efetiva ou potencial, né? E serviço esse que seja específico e divisível. Veja que os critérios da taxa são bem rigorosos, né? Ele é um tributo vinculado, ou seja, eu tenho o que os autores chamam de referibilidade da taxa com o serviço a ser remunerado. Então, há uma vinculação diferentemente do que ocorre com os impostos, que nós já conversamos que é um tributo não vinculado. A taxa tem essa referibilidade, né? E essa divisibilidade, que é uma característica da taxa, também é contrária ao que acontece com os impostos, que são indivisíveis, são serviços gerais, né? Que também decorrem da característica dele ser não vinculado. Agora, uma coisa muito importante. A taxa para remunerar esse tipo de serviço é muito importante lembrar. Por exemplo, o município não pode estipular uma taxa de conservação de vias federais, porque vai fugir da própria competência tributária dele. Então, obviamente que a taxa ela tem que ser instituída em razão de um serviço da competência daquele ente tributante. Então, se o município vai instituir uma taxa, tem que ser em decorrência de um serviço específico, divisível, da sua competência tributária. Também muito importante, que pode te confundir em alguma prova, é a diferença da taxa para o preço público, né? Mais conhecido como a tarifa. Qual que é a diferença de uma taxa para um preço público? Primeiro, vamos exemplificar o que seria uma tarifa. Tarifa seria, por exemplo, o pedágio, né? Então, eu tenho a remuneração de um serviço, né? Que seria de conservação das rodovias, enfim. Qual que é a diferença disso para a taxa?
A taxa, ela é um regime de direito público, né? Regime jurídico tributário de direito público. A tarifa, ela já tem um regime contratual de direito privado, que geralmente é feito por meio de uma concessionária. E outra característica muito importante é que quando a gente conversou sobre a taxa, eu falei para vocês que a utilização do serviço ela poderia ser de forma efetiva, então de fato o contribuinte usufruiu daquele serviço, né? E a utilização também poderia ser de forma potencial, ou seja, colocada à disposição do contribuinte, mas não necessariamente utilizada. Na tarifa, depende da utilização do serviço para ser devido. Então, o que acontece com o pedágio? Nós utilizamos a rodovia de forma efetiva, então nós pagamos pelo serviço. Quem não utiliza aquela rodovia, não passa por aquela rodovia, determinada rodovia, não vai pagar o pedágio, tá bom? Então, essas são as principais diferenças. E não se esqueça, né? De todos os requisitos, principalmente a questão da divisibilidade, se aquele serviço ele consegue ser dividido, eu consigo dizer quanto cada contribuinte consegue utilizar daquele serviço, parcela daquele serviço. Se eu sou capaz de fazer essa análise, significa que o serviço pode ser remunerado por taxa, tá bom? Se não, ele vai ser remunerado por impostos ou determinadas outras características por outras espécies tributárias que nós veremos nos próximos encontros, tá bom? Por hoje é só, eu espero que você tenha compreendido sobre as taxas e, se não compreendeu, nossos canais estão disponíveis para vocês tirarem todas as suas dúvidas, tá bom? Durante a semana eu encontro vocês lá na página do Instagram, no Facebook e aqui no canal no YouTube. No próximo domingo é a vez do Vitor aparecer aqui, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.